Começando mais uma edição do AcamonCast, e hoje nós vamos falar sobre um tema extremamente importante. E para falar sobre educação, como que a gente transforma pessoas comuns em profissionais extraordinários, estou aqui com a companhia do Gilberto, do Instituto ITIE. Seja bem-vindo, Gilberto. Obrigado, Sidney. É um prazer estar aqui mais uma vez, na AcamonCast, e participando com esse público fantástico que você convidou para esse evento, e do lado do Fábio, que vai ser um prazer falar sobre educação na construção a seco. Isso aí. E como o Gilberto já falou, do meu lado direito aqui, Fábio de Geroni. Muito prazer, Sidney, mais uma vez aqui na AcamonCast, e agradecendo a oportunidade e o prazer aqui de falar com o Gilberto. O Gilberto é uma sumidade no nosso setor e é muito legal. Eu adorei participar desse AcamonCast junto da presença dele. É muito legal. Muito obrigado. O trabalho dele é muito show. Bacana. E o que a gente vai fazer agora, daqui para frente? Se você é uma pessoa que já conhece o mercado de construção a seco, se você já trabalha há algum tempo, você com certeza já sabe da importância de se especializar e de saber exatamente, não só especializar, mas no que eu me especializo. Quais são os mercados que existem? O que são construções industrializadas? Então, nada melhor do que a gente, nesse AcamonCast aqui, e a novidade é que esse AcamonCast, a gente está com uma plateia, e as pessoas vão fazer perguntas aqui para a gente, para o Fábio, para mim, para o Gilberto, porque nós queremos mostrar as possibilidades que existem para que a gente faça o nosso mercado de construção a seco, que hoje corresponde talvez a menos de 5%, Gilberto? Sim, menos que 5%. Menos de 5%, né? Mas os métodos modernos, que eu vou falar um pouco em geral, se somados, já tem um peso um pouco mais. Já passa um pouquinho, né? E, então, vamos começar a partir de agora a fazer aqui umas perguntas que muita gente fala como eu queria estar com o Gilberto para que ele me respondesse dúvidas, né? Fábio, você é vice-presidente de Steel Frame da Bicem, né? Qual é o maior desafio que vocês têm enfrentado nessa gestão quando a gente fala o mercado está crescendo, como o Fábio Din, no episódio anterior, ele citou que as fábricas estão trabalhando com a capacidade quase no limite, vão expandir. O que as associações, o que as entidades estão fazendo, como que eles estão olhando o mercado? Para a gente poder realmente que o mercado cresça, mas com a sustentabilidade de ter bons profissionais. O maior desafio para nós são os bons profissionais. Maus profissionais estão sendo atraídos porque o mercado está crescendo muito, então tem uma carência de mão de obra, então essa carência de mão de obra atrai todo tipo de mão de obra, né? E o que a gente precisa é de mão de obra qualificada. A gente precisa pegar essa mão de obra não formada e formá-la e prepará-la. Por isso que eu até digo que adoro o trabalho do Gilberto, porque é exatamente isso que ele faz, né? A engenharia e a arquitetura não formam profissionais para o mundo novo, eles estão formando profissionais para um sistema de construção arcaico que o mundo já abandonou. Então a gente precisa modernizar esse processo. É um processo longo fazer isso, não é um processo fácil, nem vai acontecer como ele deveria acontecer, que ele deveria vir talvez de cima para baixo, ele vai ser empurrado de baixo para cima, né? A gente não pode esperar que as universidades se modifiquem rapidamente e deem vazão a isso aí. Elas vão ser empurradas a fazer isso daí, né? Então precisa de gente como o Gilberto, precisam muitos Gilbertos treinando e treinando mão de obra, e precisa muito mais gente também treinando os montadores, né? Acho que na Bicem o que a gente mais percebe de problemas são reclamações de clientes que estão insatisfeitos porque a construção não atingiu aquilo que ele queria, e 99,9%, para não falar 100%, dos problemas, eu acho que esse que é o número, 99%, a gente vai ter problemas de mão de obra. Então, a parte de produtos ela está bem estruturada.
A gente fala, tem produto fora de norma, existe produto fora de norma, mas eu não vejo que esse é o maior vilão do sistema, porque o maior problema, 99% das questões estão na mão de obra. Então, a gente precisa evoluir nesse sentido. E o nosso mercado está crescendo muito forte. Os números lá na Bcen demonstram isso. O crescimento é assustador. A gente cresce em um ano 70%. Os números são avassaladores, né? É um crescimento, nem dá para segurar um aumento dessa monta. E o que a gente precisa é vir estruturando esse setor. Por isso que eu falei na reunião de hoje de manhã que o mais importante, a maior missão da Bcen é fazer um crescimento sustentável, porque crescimento a gente já está tendo. Isso não é mais uma demanda, a questão é fazer dela sustentável. E eu acho que a gente está nesse momento de ruptura. Você mostrou um gráfico, eu adorei aquele gráfico que era uma curva normal, em que a gente estava saltando para a fase exponencial de crescimento do setor. E ali tinha uma ruptura, né? Que poderia acontecer um abismo, poderia fazer um crescimento exponencial. Esse crescimento exponencial já está se mostrando, né? O crescimento é exponencial. E qual que é agora o grande diferencial para fazer isso acontecer de fato? É saírem os amadores e entrarem nessa briga os profissionais bem montados. Temos alguns aqui na plateia hoje, e é isso que a gente precisa, é isso que já está acontecendo no nosso mercado, que precisa ser intensificado. Nós vemos um movimento, ou várias pessoas, né, que elas acreditam ainda, principalmente quando eu converso com arquitetos, com engenheiros, eles muitas vezes eles param e falam assim: existe um problema, na faculdade nós não aprendemos a construir com light steel frame. E aí a gente percebe que existe uma esperança de que em algum momento, por mágica ou alguma coisa muito rápida, a partir de 1 ano, daqui 2 anos, esse problema vai ser resolvido. Eu acredito, sinceramente, que as disciplinas das construções industrializadas elas vão demorar um tempo maior. Mas o Gilberto, ele é um profundo conhecedor desse tema, e eu acredito que você possa nos mostrar, Gilberto, o porquê que o ITE surgiu. Porque, do mesmo jeito que a gente mostrou que existe uma lacuna, né, e a gente está falando hoje aqui nesse episódio, nesse evento, mas isso você já percebeu lá atrás. E fazem quantos anos, né? Agora, em 2023, a gente faz 10 anos. Assim, o nosso instituto ele foi criado como um instituto dedicado às tecnologias que industrializam os processos de produção de edificações. Então, eu vou precisar me estender um pouquinho. E nós somos qualificados como uma organização da sociedade civil de interesse público. Então, olha que coisa. É uma instituição de ciência e tecnologia que passa a dizer para a sociedade que industrializar a construção civil é algo de interesse público. O Brasil precisa disso, não é um setor da economia, não é uma classe de profissionais, o país precisa. O país precisa industrializar a construção civil. Bom, se é para industrializar, então, de fato, que história é essa de industrializar a construção civil? Existe um termo, um conceito que eu tenho introduzido no país, que é métodos modernos de construção. Qualquer literatura internacional boa, vocês vão encontrar essa pequena sigla aí. E o que são os métodos modernos de construção? São os sistemas construtivos, são os sistemas estruturais e as técnicas que foram surgindo no decorrer das revoluções industriais. Então, o light wood frame e o light steel frame são os primeiros métodos modernos de construção, porque nasceram durante a primeira revolução industrial. Então, apesar deles não terem nascido num chão de fábrica, eles terem nascido no canteiro, eles já carregavam consigo princípios de uma sociedade moderna, que quer ser mais rápida, que precisa de menos mão de obra artesanal,
que precisa simplificar processos e que precisa se estabelecer rápido, né? Fixar o ser humano ao solo de maneira rápida. Então, os ingleses, quando estavam colonizando a América do Norte, eles não construíam com madeira na Inglaterra. Mas por que eles construíram com isso na América do Norte? Porque era o material que estava disponível. E, em paralelo, o que vinha surgindo como uma grande revolução? A siderurgia. Então, imediatamente, a siderúrgica também percebe que pode atender esse mercado de fixar o ser humano na Terra rápido, sem precisar de mão de obra especializada. Construir sempre foi uma atividade de artesãos. Se você quisesse uma edificação, é claro, com qualidade. Senão, você podia fazer de qualquer jeito, pau a pique, aquilo que lhe conviesse. Mas uma edificação de qualidade era uma atividade de artesãos. E o que vem eliminando os artesãos do mercado, se não é a Revolução Industrial? E por que ela não eliminou eles do mercado da construção civil? Porque existiam inúmeras outras oportunidades. Olha quanta coisa a indústria criou em 300 anos. E as edificações já estavam aí. Então, o processo de industrialização, ele se dá, primeiro, por estabelecer um fornecimento de materiais, que vem de fábricas. O segundo passo, componentes. O light steel frame já está nesse degrau aí, é componente. E qual é o degrau máximo disso? Entregar a edificação pronta no canteiro, para uma montagem ou para uma finalização, ou nem isso. Chegar pronta para se apoiar lá na fundação e simplesmente ligar na tomada, na água e no esgoto. Ou seja, transformar o que era uma obra num produto. Então, no Brasil, a gente vem difundindo métodos modernos de construção através do ITE. E não tinha como não falar de educação. Só que ir lá, brigar com o MEC, para que a gente mudasse o currículo de formação de profissões, é uma tarefa muito complexa e que envolve uma sintonia de diversas instituições. Então, o que era mais fácil? Trabalhar com a educação continuada. Porque mesmo que nós tivéssemos êxito na mudança, né, na visão do nosso órgão da educação máximo, não tem professor, não tem livro e nem tem conteúdo pronto. Então, seria, assim, uma vitória no papel. E a gente precisa, como o Fábio falou, a gente precisa vir fazendo essa revolução de baixo para cima, né? E vindo de encontro com o que a indústria e os prestadores de serviço estão precisando para o mercado. Então, a gente precisa ter uma educação em sintonia com as necessidades do mercado, que também é outro ponto que a academia brasileira não é muito assim, fácil de se aproximar do mercado. Ela tem uma certa dificuldade de entender aquilo que o mercado está precisando, ela prefere ficar num outro cenário um pouco mais teórico. Então, nós somos uma instituição de ciência e tecnologia que passou a implementar educação continuada, em primeiro lugar, nível de pós-graduação lato sensu, por conta de necessidade de mercado. Foi focado no mercado, e no mercado de construção industrializada. O light steel frame é porque a gente viu nele uma grande possibilidade de industrialização. É mais fácil montar uma pequena fábrica de painéis, por exemplo, de light steel frame, do que montar uma fábrica de painéis de concreto armado, pelo simples fato do peso próprio. Os equipamentos de movimentação seriam extremamente mais caros para você fazer lá um painel de concreto armado e mandar para o canteiro de obras. Light steel frame é, em média, de 4 a 5 vezes mais leve, o que vai facilitar muito a implantação de uma pequena fábrica de componentes. O Pedro Orlandi, né, que é o nosso cliente que está prestes a começar a jornada de construir uma casa, ele me fez uma pergunta um dia. Qual é essa diferença que eu ouvi falar aí de painelizado, stick? Então, a gente sabe que a casa ela pode ser, tem um formato que é bidimensional e a tridimensional, né? Que é o volumétrico. Quando você quando você consegue, no método construtivo, construir algo, igual você explicou, que é só plugar a tomada, isso daí é uma construção que ela é volumétrica, né? Sim, ó.
dos métodos modernos, como eu Isso. estava dizendo, a gente tem 4 sistemas construtivos. Light Wood Frame, Light Steel Frame, que é o que mais cresceu no Brasil, os pré-fabricados de concreto armado e as estruturas metálicas, né, que formam aí um rol de processo que nós estamos acostumados. Mas vamos lá. Sistemas construtivos. Light Wood Frame, Light Steel Frame, Structural Insulation Panel, que é o irmão mais caçula, né, que veio depois por conta do condicionamento térmico lá das regiões mais norte, e o Cross Laminate Timber. Então, esses 4 são sistemas construtivos. Estruturas metálicas, pré-fabricados de concreto armado e estruturas de madeira lamelada colada, ou MLC, são sistemas estruturais. E aí a gente tem hoje 3 técnicas de construir, que aí pode fazer com qualquer sistema. É a painelização, então eu posso ter um painel de Light Steel Frame, posso ter um painel de Light Wood Frame, posso ter um painel de CLT. Ele, naturalmente, o Cross Laminate Timber só é em painel. E o CIP, o Structural Insulation Panel, painelização. Depois, eu tenho a modularização ou construção volumétrica, que aí é transformar a edificação mesmo numa caixa, e ela, então, pode ser aplicada não para toda a arquitetura, porque nem tudo dá para colocar dentro de certo volume transportável, né? Eu nunca fabrico aquilo que eu não transporto, e eu não transporto aquilo que eu não monto. Então, eu sempre tenho que pensar dessa forma. Então, vem lá, painelização, modularização e, por último, a impressão 3D, a manufatura aditiva. Essa é a técnica aí da quarta revolução industrial que está começando a engatinhar. A gente tem impressão com compósitos, a gente tem impressão com concreto, a gente tem impressão com aço, a gente tem impressão com fibras. Então, tem aí vários tipos de impressão, até com materiais minerais, como até a argila, né? Então, tem vários tipos de impressão, que é uma técnica mais recente, que está aí saindo do laboratório e começando a ganhar mercado. No Brasil, o sistema construtivo moderno que mais ganhou espaço foi o Light Steel Frame. E os sistemas estruturais, o pré-fabricado de concreto e a estrutura metálica, são os sistemas estruturais que ganharam mercado aqui no Brasil. Fabio, como que você enxerga, vamos lá, pensando em expansão do mercado, em crescimento, em profissionais preparados, né? Você como empresário do setor de aço, né? Qual que seria esse perfil de obra, o profissional perfeito, que ele iria prosperar nesse nosso mercado? Não existe. Não existe. Se um existisse, profissional já estava perfeito. Contratado. O que existe é um conjunto de profissionais perfeitos, né? O profissional, o Gilberto tocou num ponto interessante, né? Empreendedor é empreendedor, técnico é técnico, né? E o técnico a gente ainda precisa dividir em uma gama de técnicos, né? Quando a gente vai falando de construção industrializada, a gente justamente abre mão do artesão, da fabricação artesanal, e passa a fazer uma construção industrializada. E qual que é o princípio da construção industrializada? É a repetição e a otimização dos seus processos. Quando você otimiza e você padroniza os processos, você ganha qualidade, diminui custo e ganha produtividade, que é o que a gente precisa hoje na construção civil. A construção civil, a gente tem um déficit habitacional gigantesco no Brasil para preenchê-lo. Boa parte das nossas construções, elas não são nem consideradas habitações, porque elas não têm nem saneamento básico. Então, a gente tem um mar de coisa para construir. Nós não temos, nem o planeta consegue sustentar a construção do jeito que a gente está fazendo. Então, não dá nem para conversar sobre matar a nossa demanda com o tipo de construção que a gente tem, porque a gente mata o planeta junto. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa ter vários profissionais dentro dessa industrialização e a especialização dele. E o que eu vejo funcionando, e a gente vê nos países em que a industrialização da construção civil ela aconteceu com uma força muito grande, e revoluciona muitas vezes esses países que fazem isso. Aconteceu um caso nosso parecido aqui no Chile. O Chile
revolucionou o país um pouco, uma boa parte disso veio pela revolução da construção civil, por você dar uma boa habitação, enfim, você criar uma espiral positiva, mas você cria a especialização das profissões. Então, eu vejo que a gente vai ficar cada vez mais para o constructor americano, né? Como que funciona lá? Você tem um cara que vem e faz só a fundação, depois você tem um cara que vem e só faz a parte metálica ou a parte de wood frame, ele faz a estrutura. Depois vem um que faz plaqueamento, tem um que faz só hidráulica, depois tem um que faz só a elétrica, e depois um que faz os acabamentos. E concomitantemente, você já está fazendo os móveis também, né? Você não espera terminar a construção. O Gilberto falou que a gente deu um belo salto e deu mesmo com a indústria moveleira, mas ela ainda tem um grande obstáculo, porque ela precisa esperar que a obra termine e vai lá medir o que aconteceu, né, porque não dá para confiar na planta para fazer os móveis, porque depois não encaixa, e você vai dar mais um salto na indústria moveleira quando você tiver precisão nos seus processos. E para ter essa precisão, a gente precisa ter vários profissionais especializados nisso. O que a gente precisa, então, criar é um conjunto de profissionais que consigam fazer isso. E o principal, o maestro, né, que é a construtora, que é o que não o que é técnico, mas acima de tudo ele é um administrador, que ele consegue fazer todo mundo funcionar numa cadeia muito interessante. E no processo moderno e no processo rápido, você tem que fazer muito planejamento e depois você precisa fazer o seu planejamento acontecer. E você tem que administrar vários diferentes players ao mesmo tempo, né? E eles têm que entrar isso numa cadência muito interessante. Então, esse é o desafio da construção moderna, mas ela é maravilhosa. Ela é desafiadora e maravilhosa. Vamos supor, pergunta para vocês dois, hein? Eu sou um cliente e eu decidi construir, né? Vocês acham que é uma boa ideia eu me conectar com alguém que fala: fica tranquilo, Sidney, eu tenho a solução para tudo. Eu sou um profissional que eu trabalho com drywall, com steel frame, e eu vou fazer tudo isso, eu vou entregar a chave na mão para você. Claro, se essa figura não for de uma construtora. Você acha que pode dar certo isso? A chance de dar errada é enorme, né? Porque não existe esse profissional, né? Não existe uma pessoa que saiba tudo, né? Nós temos que entender nossa deficiência humana, né? Eu consigo ser bom em todas as áreas e fazer tudo isso bom? Não, você vai ser um pato, na minha opinião, né? O pato não nada direito, não corre direito e não voa, né? Mas ele faz as três coisas ao mesmo tempo. Então nós vamos ter um pato. E a chance de você ser o pato também ela é grande, nesse caso aí. Você ser o próprio pato. E a tua visão sobre isso, Gilberto? Olha, eu acho que foi muito feliz a primeira parte hoje do Acamoncast, trazendo a visão do cliente. Então, todas essas questões de sistemas construtivos, sistemas estruturais, técnicas construtivas, elas têm que ter em foco aquilo que chega para o cliente. Quando a gente olha para o cliente que tem mais poder de decisão, que é a partir da classe média, né, porque ele pode decidir o que ele quer comprar, o que a gente enxerga? Que é um público hoje em torno de 220 bilhões de reais, tá? Esse mercado, o mercado de quem consome edificação na classe média, consome em torno de 220 bilhões de reais. E a gente, como você mesmo disse, né, a gente está só que pegando uma pequena fatia ainda desses 220 bilhões. Mas o que esse cliente está procurando em primeiro lugar? Não é o sistema construtivo. Ele está procurando ser bem atendido. Então, para você atender bem um cliente exigente, você tem que estar preparado. Preparado para aquela dinâmica, como a gente falou de manhã, da jornada dele. Então, ele não está vindo ali sem ter consultado algo, sem ter ouvido, sem ter lido, sem ter participado de um evento. Ele já vem com alguma bagagem de informação. E a gente ouviu de manhã até alguns tipos de informação que ele nem queria ter, mas ele acabou recebendo porque ele participou de uma palestra, ele participou de um evento, ele está até entendendo de questões técnicas, mas ele estava buscando, na verdade, ser bem atendido, ele estava buscando ter um contrato que ele possa confiar, que esse é o segundo ponto, né? A construção civil atende mal, e quando eu falo a construção civil é todo o segmento,
Depois, é pouco confiável que ela põe no papel. Então, vai custar X, custa Y. Vou fazer em X dias, faço em Y dias. E o terceiro ponto é a qualidade. A desconfiança de que se aquilo que está escrito é de fato que vai ser aplicado. São os 3 pontos aí que esse público, que tem maior poder de decisão, está buscando. O 4º ponto é o preço. O 5º é a forma de pagamento. Então, esse público mais exigente, ele com certeza tem maturidade para saber que ele precisa encontrar uma empresa que tenha solidez, uma empresa que tenha aí um quadro de profissionais, que tenha um portfólio, e essa maturidade está aumentando no país. Cada vez mais nós temos aí consumidores mais esclarecidos, e a própria mídia hoje facilita isso, né? Nós estamos gravando aqui, daqui a pouco está lá no YouTube, as pessoas escutam, então a informação circula hoje muito fácil, e assim, eu brinco, né? A gente tem que tomar muito cuidado com essa dinâmica também, porque hoje você fala uma coisa, fica registrado, e aí está ali perpetuado, né? Eu brinco, é igual subir no último andar de um prédio e rasgar um saco de pena seco, e depois tentar achar onde foram parar. Você não acha mais. Então, hoje, se você fizer uma besteira e alguém estiver lá com o celular gravando o que você fez, daqui a pouco está na rede, daqui a pouco está nas mídias, as pessoas ficam sabendo quem você é. Então, a gente está vivendo num mundo de muita transparência, né? Ficando cada vez mais visível o que você faz. Então, para conseguir estar sempre fazendo gol, né, sem tomar gol, tem que ficar bom em alguma coisa, né, Sidney? Vamos agora ouvir aí perguntas. Eliel? Parabéns pelas conversas, muito bom ouvir, viu? Mas, quando pega na parte de profissionais qualificados, acho que é uma dor de todo o mercado que tem hoje em dia. E eu peguei algumas observações aqui, que a gente tem que ter vários profissionais qualificados. Qual que é a realidade hoje em dia, né? Como se classificaria esses profissionais qualificados na área da construção a seco? E o que aconteceria com um profissional já da área com a industrialização? Posso começar, Fábio? Prazer. É 3 em 1, né? Isso não é fácil, né? Mas vamos lá. A questão da mão de obra está ruim, não está? Vai piorar muito. Por que vai piorar, gente? Como nós estamos assistindo, a 4ª Revolução Industrial, somado à nova economia e à Revolução Digital, estão tornando a sociedade uma sociedade de serviço. Isso não significa que a indústria vai sumir. Não, ela vai sumir com o emprego. E as pessoas vão precisar prestar serviço. E num mundo que tem bastante gente prestando serviço, as oportunidades elas aumentam. Então, vamos lá. Vamos pensar na construção em alvenaria, né? Ela funciona, está aí. Mas por que as pessoas que trabalham com construção em alvenaria não estão mais conseguindo encontrar trabalhadores? E não vão conseguir resolver. Vocês veem aí o pessoal da Saint-Gobain e da Arcelor lançaram uma plataforma educacional para a obra, né? Por quê? Porque o pessoal que trabalha com construção tradicional está reclamando, não consigo mais mão de obra. Então, uma forma foi colocar uma plataforma para o pessoal ficar assistindo como faz, para diminuir, né, os erros e o pessoal conseguir aprender. É uma boa iniciativa, mas não basta. O Fábio acabou de dar a resposta para vocês. A gente precisa ter mais produtividade, porque produtividade é o caminho para a lucratividade. Hoje você pega assim, vamos pegar o construtor tradicional. Não precisamos pensar no light steel frame, vamos pensar naquilo que está predominando ainda, né? O pessoal tem uma boa remuneração? O carro que eles andam está bacana? Eles têm dinheiro para comprar ferramenta? Não. Então, você acha que ele está feliz e está ali? Ele quer partir dali. Então, as pessoas que estão na construção civil, elas não querem estar, a maior parte. Não é uma profissão do desejo. Então, a construção civil no Brasil, ela sempre foi, né, um bolsão de mão de obra com baixa qualificação. Isso, inclusive, voltando lá aos anos 60, fazia parte da política do Banco Nacional da Habitação, do BNH.
era absorver a mão de obra não qualificada, porque a gente estava entrando num processo de industrialização e nem todo mundo, nem todas as regiões do Brasil tinham capacidade de formar pessoas para uma indústria mais sofisticada. Então, a construção civil foi absorvendo, foi absorvendo, foi absorvendo, só que agora entrou uma sociedade de serviço que oferece opções. Então, você vai carregar uma lata de concreto nas costas, ou você, de repente, vai trabalhar numa pizzaria de pizzaiolo, ou vai ser um entregador de iFood, ou vai ser um assistente de um professor de violão. Claro que você vai querer fazer isso do que ficar carregando uma lata de concreto nas costas no sol quente, ou ficar abrindo valeta com uma chibanca. Então, são coisas que a gente precisa mecanizar, a gente precisa colocar máquina, a gente precisa colocar equipamento. E colocar máquina e equipamento precisa de uma coisa chamada La Plata. E a grana vem quando você é produtivo. Então, o pessoal está numa cilada. Eles não conseguem ser produtivos para remunerar melhor e segurar a mão de obra. Nem conseguem ser lucrativo para poder levantar recurso para a mecanização. Então, eles caíram num abismo. E aí, eles vão em busca de uma salvação. E, muitas vezes, eles querem vir para o mercado da construção industrializada, achando que essa virada de chave é só trocar o tijolo por um perfil. E não é bem assim. Eu brinco que obra não é um lugar. Obra é uma cultura. Ela vai aonde você estiver. Você pode mudar do canteiro de obras e ir lá para um ambiente industrial com tudo organizado em processos. Em uma semana aquilo vira obra. É ferramenta jogada, é coisa quebrada, é banheiro mal higienizado. Por quê? Porque está na pessoa aquele hábito. Então, sair da construção tradicional hoje, para vir para a construção industrializada, precisa ter uma mentalidade mais industrial. E o pessoal que está na construção tradicional não tem como sair desse buraco, porque hoje ele está concorrendo com uma sociedade de serviço que está oferecendo oportunidades muito mais interessantes do ponto de vista do esforço físico equiparado à remuneração. Então, é um problema que só tende a piorar, Eliel. Mais uma. Agora é a vez do Fábio. O que eu vejo é uma industrialização aliada à mão de obra de montador funcional. Aquele cara que faz aquilo bem remunerado. Se você olha como funciona nos Estados Unidos, o constructor é um cara que chega dirigindo a F-250 dele nova lá. Ele tem aquele cinto do Batman com todas as ferramentas. Você adora ferramenta, eu também. E chega com todas as ferramentas, porque é assim que se faz, né? Não é com uma pá de pedreiro, uma pá e uma carriola e pronto, estou resolvido, e uma colher de pedreiro, pronto, eu já estou preparado para fazer uma construção. Né? Não é assim que se faz. A construção se faz da forma como ela deve ser feita. Se você for destro, você corta com a tesoura de destro. Se você for canhoto, você corta com a tesoura de canhoto. E você tem que ter isso muito bem resolvido. E o mínimo possível de montagem na construção, com aquele cara especializado. Vai faltar muita gente especializada aí. E a indústria vai ter que acontecer para matar a demanda. Porque no mundo de hoje não dá para a gente fazer do jeito que a gente está. Desculpa me estender mais um pouquinho, mas tem um gráfico muito legal da McKinsey, que ela mostra que, das indústrias, a construção civil é que está segurando todo o desenvolvimento humano para a industrialização. A gente tinha duas indústrias que seguravam o desenvolvimento humano, que era a agroindústria e a construção civil. A agroindústria, e o Brasil se beneficiou muito disso, decolou com o advento da tecnologia. Ela conseguiu absorver a tecnologia para dentro dela e deu um salto. Hoje, você tem uma grande produtividade per capita também na agroindústria. Na construção civil, a gente está muito atrasado. E o Brasil, no gráfico da McKinsey, é o pior. Tá? Se não for o pior, ele é o segundo pior. O que esse gráfico dela diz? Diz o seguinte: produtividade por trabalhador, né? Então a gente tem assim a geração de renda por trabalhador. Então a gente tem uma geração aí na casa de $5 por trabalhador. Quando você industrializa isso,
E aí você tem países que têm um bom índice de industrialização, você salta aí para 50, 60 dólares de geração, ou seja, 10 vezes mais do que um trabalhador produz, e ele gera de riqueza. Né? E depois você tem no segundo gráfico a aceleração. Então, quais são os países que estão conseguindo fazer essa transição muito rápida? Tem países que estão mais ou menos estagnados, como é o caso dos Estados Unidos e do Canadá, que eles têm já um bom índice de 35 dólares mais ou menos por trabalhador, mas que não estão evoluindo. E você tem países como a Bélgica, por exemplo, que ela está com alta produtividade por trabalhador e crescendo isso muito alto. E qual que é o país que está no quadrante de muita aceleração e com baixa produção ainda? A China. Então, a China está ainda produzindo igual ao Brasil, mas acelerando numa taxa enorme, ou seja, daqui a pouco ele está lá em cima. E nós aqui estamos muito atrasados nesse sentido de a gente produz pouco por trabalhador e também não estamos fazendo esse caminho. Qual que é esse caminho? É o caminho da industrialização. O sucesso para isso é a industrialização. Entendi, muito bom. Tá, mas ainda volto bater na tecla. Eu dou treinamento há muitos anos e poucos, se eu falar de 100%, se 15% foi pedreiro, foi muito. Então, a gente não está partindo para um lado, a gente não está fazendo uma migração em comparação à construção civil com a industrializada. A gente está falando de um mercado em geral. A gente pega todos os tipos de profissionais querendo entrar na área da construção civil, na área da construção industrializada, porque tem uma habilidade manual, gosta de produzir, gosta de pôr a mão na massa. E eu acho que esse é o ponto, né? Não uma migração de um ponto para outro, né? Acho que ele está vendo uma possibilidade futura. Claro, rentabilidade, né? O sistema construtivo traz isso para a gente, né? Peso, saúde, tudo isso daí interfere em todos esses pontos. E a questão do profissional qualificado, o Fábio tinha comentado do pato, né? Que não voa, não anda e não nada direito. É uma deficiência do mercado, e isso eu tenho que concordar. Mas o que a indústria oferece para formar profissionais qualificados no setor da construção a seco? Né? E quais seriam essas profissões? Carpintaria, serralheria? Como que colocaria essas classificações aí? Posso complementar, Fábio? Já te passo. Por enquanto parou, hein? Assim, na construção industrializada mesmo, quando a gente vai lá para aquele degrau um pouco maior que eu te falei, que é o modular, o painelizado, as pessoas já não têm essa coisa do artesão. Ele tem uma função. Na linha de produção ou na célula de produção, a gente não chama a pessoa disso ou daquilo. Ela tem uma função. Então, ele vai instalador de chicote elétrico. Instalador de chicote é uma operação que ele vai fazer dentro da linha de produção ou da célula. Então, nós estamos falando desse mercado da construção industrializada. Na minha visão, esse é um mercado que tem que evoluir para que o montador receba uma bola mais redonda, para ele simplesmente instalar. E poder fazer atividades mais artesanais, que, claro, ainda existem, onde tem maior valor agregado, que é no acabamento. Se a gente olhar, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente tem muito professor e relações lá com norte-americanos. Tem várias empresas que fornecem essa parte de estrutura toda pronta já, para ser montada. Então, aquele serviço de frame, que ia demorar, por exemplo, semanas, ele demora 1, 2, 3 dias. E aí o pessoal, que antes fazia carpintaria, antes fazia a parte metálica, ele já parte para o acabamento, que tem mais valor agregado. Né? Então, a gente deveria estar começando a mirar nesse sentido. E quando a gente pega desde da fundação, que é o que você está me dizendo, aí o Fábio já deu a dica, e eu acho que ele pode seguir falando disso, para não monopolizar aqui o nosso papo, é ter profissionais e pequenos empreendedores especialistas em algumas tarefas. Não aquele faz tudo. Porque isso está vindo lá da alvenaria, esse faz tudo. Eu já tenho cabelo branco, eu lembro, na época, né, de 30 anos atrás, mesmo nas construções em alvenaria, você tinha os especialistas. Mas hoje, praticamente, o pedreiro quer fazer tudo. Ele quer fazer hidráulica, ele quer fazer elétrica, ele quer fazer a cobertura, e ele vai tentando simplificar isso de um modo que fique conveniente para ele. Vá procurar hoje um carpinteiro telhadista.
para ver se você encontra. Vai procurar um marceneiro de porta. Vai tentar encontrar alguém lá para fazer um pequeno trabalho de marcenaria. Você não encontra. Por quê? Porque o pedreiro monopolizou o mercado, ele praticamente vai fazendo tudo para aumentar o orçamento. Então, no caso nosso, eu acho que a gente precisa, sim, seguir o que o Fábio está dizendo, que isso funciona, né, na América do Norte, que é você ter profissionais que trabalham segmentados, e aí a gente precisa também mudar um pouco a cultura de como as construtoras elas se relacionam com os profissionais. Porque hoje elas não querem ter essa miscelânea. Ela praticamente quer o faz-tudo, porque eles não estão organizados para um indicar para o outro o bom profissional. Então, essa rede de indicações, que é um network espontâneo que o pessoal da construção civil faz, né? Me indica o eletricista, me indica o encanador, isso precisa ficar melhor organizado e até ranqueado, para que a gente possa saber quem são essas boas equipes e prestigiá-las, porque o mercado está tendo demanda. Do que eu acompanho no mercado é exatamente o que eles falaram. Você tem a equipe de montadores do frame, e aí você tem o montador sênior e o montador júnior. O sênior é o que todos fazem leitura de projeto, é o novo perfil, né, da construção, você entender o processo da obra, né? Então, o pessoal do frame tem o sênior, que comanda os montadores júniores, cuidam do frame. Aí você tem a equipe de plaqueamento, aí você tem a equipe de cobertura, a equipe de hidráulica, a equipe de elétrica. Então, são especialistas, tá? Então, é exatamente o que eles falaram e é o que eu vejo acontecer na prática. Não só na nossa experiência Brasil, como na nossa experiência fora do Brasil, principalmente América do Sul. Tá? Então, não existe essa figura do faz-tudo, né? E eu gostei muito da história do pato. Sobre montadores, né? Que existe até uma conversa que eu tive há alguns tempos atrás, onde a preocupação de montadores estão falando que vão industrializar a construção, então a gente vai ficar sem trabalho. Então, essas narrativas, que muitas vezes elas são para ajudar o montador, para que ele consiga ter mais bagagem, mais conhecimento técnico, porque ele vai produzir melhor. Antigamente, era natural, um pedreiro, ele trabalhava a vida inteira dele, e os filhos iam nascendo, e todos eles começavam a fazer o quê? 14, 15, 16 anos, iam se tornar pedreiros, iam ajudar o pai a colocar azulejo, colocar piso. Como nós falamos aqui, hoje ninguém mais quer, porque tem as outras opções. Só que, por outro lado, sim, tem outros mercados que estão ficando mais concorridos, e as pessoas podem, sim, olhar para esse nosso mercado de construções industrializadas como uma oportunidade. Então, eu acredito que das pavimentações, ou a ponte que a gente pode construir, é assim, qual que é o papel do arquiteto no nosso segmento? Até onde ele começa e aonde ele termina? E o papel do montador? E o papel da construtora? Né? Porque se a gente conseguir realmente fazer isso, e cada um olhar como que eu melhoro o meu posicionamento, eu acredito que a gente vai ter respostas mais rápidas. Eu só quero aproveitar que o que você está dizendo é muito importante, e o evento aqui ele tem esse papel. A gente precisa só se organizar. Porque o Fábio Din comentou, né, eles estão atendendo aí 7, né, vezes 10 clientes de obra aí todo mês aí. Então, assim, quanta gente está construindo em light steel frame? Já está dando centenas, certo, né? Já centenas e centenas. E o que precisa? Precisa ter mais eventos como esse, da gente entender qual que é o papel de cada um de nós e aprendermos a trabalhar de forma colaborativa. Né? A nova economia ela tem esse eixo de trabalhar colaborativo. Se cada um ficar lá no seu mundo, só olhando o seu nicho, né? E aí fica até uma crítica, que é fácil criticar depois que as coisas aconteceram. Né? A construção em pré-fabricado de concreto e a construção em estruturas metálicas, elas não evoluíram mais porque elas não quiseram ouvir o resto da cadeia produtiva. Né? Se eles tivessem olhado, qual a dificuldade de interligar a fundação com a estrutura metálica? É essa. Então vamos pegar esse problema e vamos começar a resolver.
Qual é o problema de fazer vedação na estrutura metálica e na de pré-fabricado? Ah, esse aqui. Então vamos pegar, vamos resolver. Não, eles ficaram tentando vender pré-fabricado de concreto. E o pessoal de estrutura metálica ficou tentando vender estrutura metálica. E a gente precisa ouvir o que cada um aqui tem de dificuldades e também ter empatia pela dificuldade daquele que você não está na pele dele, mas ele faz parte da cadeia de suprimentos. Então, esse player, por exemplo, que eu comentei, né, o fabricante industrial de componentes, eu defendo que ele é um player totalmente diferente. Tem muitos eventos acontecendo recentemente falando sobre construção industrializada. Só que eu só vejo construtora falando de construção industrializada. Só dá para falar e chamar de sério um evento de construção industrializada quando tem a indústria falando por ela. Não quando tem só o empreiteiro falando de qual é o problema que ele vive na construção industrializada. Então, a gente tem que ouvir a indústria. Ou que você faz uma parte realmente na fábrica e leva um tempo maior para fazer no canteiro, né? Isso. Então, a construção industrializada, ela é um novo player. Ele tem que ser encarado assim. Então, como que a construtora se relaciona com o fabricante de componentes? Como que o arquiteto se relaciona? Como a indústria de máquinas e equipamentos se relaciona? Como que o montador se relaciona? E a gente tem que começar a trabalhar em conjunto. O que eu tenho assistido é cada um cuidando lá, e está certo, né, até certo ponto, cada um cuidando do seu pedacinho. Mas a gente tem que trabalhar em conjunto. Se nós não trabalharmos em conjunto, vai ficar, né, essa sensação de que não tem solução. Mas a solução está aqui entre nós. A solução já existe, né? Já existe. É saber fazer criarmos uma ferramenta que mostre onde estão as oportunidades. O que eu mais tenho falado para os fabricantes é que nós temos que gerar oportunidades. O Fábio Din deixou uma pergunta para mim, né? No bloco anterior, o Fábio Din da Placlux. Qual é o público que me procura lá na pós-graduação de Light Steel Frame e Wood Frame, né, na nossa pós? Basicamente, eu recebo assim 3 grupos. O primeiro, brinco, são os desiludidos. É aquele pessoal que trabalhava com alvenaria, está cansado de tocar obra e acha que, de repente, tem uma forma milagrosa de resolver os problemas dele. E é o que dá mais trabalho, porque você tem que desconstruir a mentalidade dele de tocar obra e ele começar a pensar em métodos modernos de construção. Depois, a pérola, que é o recém-formado. Apesar dele não ter experiência, ele é o profissional que tem que ser estimulado para começar a gerar atividade econômica e ele perceber que ele vai poder, né, ter uma vida digna trabalhando nisso. E aí vem aquilo que o Camilo falou. Ele não estudou isso na graduação, mas ele tem o anseio de não trabalhar com a construção tradicional e ele gostaria de uma oportunidade. Nós temos que gerar oportunidades para esse pessoal. Esse pessoal nós temos que gerar oportunidade. Dar a oportunidade de fazer estágio, dar a oportunidade de conhecer como que é a indústria, encaixar em uma construtora que já trabalha, num fabricante. Nós temos que dar oportunidade para esse pessoal. E o terceiro público é o pessoal que já trabalha no setor e que está percebendo que precisa, então, agora se capacitar. Porque também, infelizmente, nesse segmento da construção industrializada, seja no pré-fabricado de concreto, na estrutura metálica, no steel frame, a gente antes só tinha guru. Você ia numa certa empresa, é fulano que entende tudo. Parecia que era um sistema de implantação de alguma coisa nuclear, né? Uma coisa que só um ou outro que podia pôr a mão. E agora a gente está deixando isso mais democrático, né? Que mais pessoas possam falar sobre o assunto, possam se manifestar, ter suas opiniões, participar de evento. Antes era uma coisa muito nichada. Agora não, a gente está dando voz para outros profissionais, porque ninguém gosta de participar de um jogo que não está tocando na bola, né? Né, Fábio? Vou parar de falar. É isso aí. Você falou uma coisa aqui, o jovem é o recém-formado é a pérola da coroa, né? Tem um ditado em inglês que fala, you can teach a new trick to an old dog. Você não consegue ensinar um truque novo para o cachorro velho, né? Luana, é isso aí. Se o pessoal velho não sabe fazer, alguém vai vir aqui e vai fazer. Então é o cara novo, né, que vai estar pegando essa bola. Um dos caminhos que a gente acredita poder contribuir uma parte, né, pequena, é através de um reality mesmo, mostrando toda a experiência da construção de uma casa.
mas não só ela acontecendo ali no canteiro, ou a gente mostrando os melhores momentos para ficar aquela coisa encaixotadinha, né? A nossa expectativa é que, através desse reality, a gente mostre para o cliente, dentro de uma jornada escrita ali, de como ele tomou a decisão, né? O que o Pedro, hoje de manhã, ele falou aqui com a gente, tem outros fatores importantes que foi levado em consideração. E a gente vai mostrar isso, ficar falando, contando muita história. Não, porque o cliente, a gente tem que criar uma linguagem, criar uma comunicação para ele, que ele entenda ali que ele vai economizar o tempo da vida dele e vai economizar os recursos. E mais importante, eu acredito, e todos nós que estamos aqui, eu tenho certeza disso, quando a gente conseguir estabelecer ou mostrar com mais clareza todas as oportunidades, o que é uma construção realmente de uma casa, vai atrair a atenção de outros players, como está aqui o pessoal da Finder, o pessoal da VEG, porque olha no nosso mercado e fala, caramba, se só tem menos de 5% aí, existe uma possibilidade gigantesca de oportunidade. Mas é importante que esses novos parceiros, essas novas empresas que vão fazer parte da nossa cadeia produtiva, tenham daqui para frente, talvez num outro evento e num próximo, uma clareza maior de onde eles vão se encaixar, né? Porque eu acredito que todos nós aqui tenhamos a noção, e vou relembrar o que o Fábio falou, nós temos que ter a humildade de reconhecer e estar aberto a que a gente está numa jornada que a gente ainda erra, nós temos dúvidas, nós temos questionamentos, só que a gente só resolve um grande problema quando a gente está aberto a dizer qual é o tamanho do problema que a gente tem, ou aonde as coisas estão pegando. Porque eu tenho certeza que nessa sala aqui, muitas ideias, muitos insights hoje acontecendo, né, Fábio? Sim, sem dúvida. É isso aí. Eu acho que o simples fato de nós estarmos assim, de maneira muito transparente, colocando os problemas na mesa, é o primeiro passo para a solução dele, né? Porque nós estamos falando dos gargalos, e isso vai levar à reflexão de vocês e vão surgir as ideias, né? E vão sair daqui desse grupo mesmo, hoje já, algumas ideias de como trabalhar isso. E o importante é a gente reconhecer que já existem empresas preparadas. A gente falou de construir a casa, né? Caramba, mas tem essas construtoras? Então, amanhã, no período da manhã, que vai ser o nosso pilar executar, a gente vai ter a presença aqui do pessoal da Frame Brasil, Simon, Sidney. Aí nós vamos ouvir eles, né? Agora a gente falou de fora, a visão do montador, visão do fabricante. E aí? E o pessoal que já está construindo? Já tem dezenas de casas, né, feitas. O que eles vão nos ensinar? O que a gente pode entender? E nós vamos perceber o quanto já evoluímos. Acho que o nosso papel principal, o nosso objetivo, é justamente construir uma jornada de ideias ou de um conceito onde fique, com poucas palavras, a gente consiga, o termo, acho que seduzir, né? Em marketing isso é muito forte, que a gente consiga falar sobre os sistemas, das possibilidades, e o cliente lá fora, ou o cliente aqui dentro, ele fala, poxa, é isso que eu quero. Não só as características do sistema, mas o que vai representar para ele como, na vida dele, né? Quando ele estiver com as famílias, quando ele estiver com os amigos, de ele olhar dentro do ambiente e falar, eu fiz a melhor escolha da minha vida. Fábio, tua mensagem final, então, quase no final desse Acamoncast? O que eu vejo de verdade, apesar de toda essa névoa que existe, o que eu vejo no futuro é um futuro brilhante, é uma coisa maravilhosa que eu vejo pela frente, porque a gente tem uma demanda muito grande, as pessoas moram mal, e o que eu vejo é que com esses passos que a gente, rompendo essas barreiras, o que nós vamos ter é uma habitação melhor para os nossos filhos, uma qualidade melhor nas nossas construções, uma mobilidade melhor, uma flexibilidade para você mudar de um lugar para o outro, para você
desmontar uma casa e montar, ou para você reformar uma casa que você precisa, né? A gente tem isso no Brasil muito arraigado, essa questão cartorária, sabe? Que eu nasci, eu herdei uma casa, eu vou morrer nessa casa, essa casa vai para o meu filho, que vai para o meu neto. Quando o mundo moderno, você muda várias vezes de lugar e se não dá para você levar a casa junto, você pega uma casa que está lá, reforma do jeito que você quer, rapidamente, e a construção civil precisa se preparar para essa situação, porque ela já é uma realidade. Então, o que eu vejo na frente, de verdade, apesar de todos esses problemas, o que eu vejo é um futuro maravilhoso, de pessoas ganhando muito bem. Como você falou, o pedreiro não é bem remunerado, e a gente olha quanto que ganha um construtor americano. Ele ganha muito bem, ele é muito bem remunerado, e porque ele tem uma alta produtividade. Então, eu vejo toda a cadeia, inclusive a cadeia dos montadores, a cadeia dos trabalhadores, ganhando muito, mas muito mesmo com esse processo. Então, o que eu vejo, talvez eu seja um sonhador, mas o que eu vejo é um futuro brilhante. Gilberto? É isso mesmo, Fábio. A chave é a produtividade, né? Vamos pegar só um parâmetro, né? Um trabalhador que está aí percebendo R$150 pelo dia dele de trabalho. Quando a gente olha só do ponto de vista do esforço humano, é bem difícil dobrar a produtividade dele. Mas se a gente pensar em processo, em industrialização, em componentes que possam chegar para ele pode já começar a produzir o dobro. E se ele passar a perceber o dobro, você dobrou a renda dele. Então, assim, existe uma lacuna tão grande na construção civil que todos os reportes que nós temos traduzido do mundo inteiro mostram que aí até 2030 vai ter uma explosão de demanda para a construção civil. Porque as edificações elas precisam ser mais inteligentes, elas precisam ser mais conectadas, elas têm que ser mais orgânicas, elas têm que ser mais sustentáveis, e elas têm que ser construídas e entregues e adaptadas muito mais rápido. Então, é o que o Fábio disse, está batendo na nossa porta essa demanda e outros segmentos da indústria estão se mobilizando para poder vir de encontro a essa oportunidade. Então, tem um mar de oportunidades na construção no mundo inteiro. A construção vai ser assim, uma geradora de novas demandas gigantesca. Nós estamos falando de viver em cidades inteligentes. Então, assim, muita edificação aí vai ficar obsoleta. O pessoal não está nem mais falando em durabilidade de edificações. Está falando da obsolescência dela. Quer dizer, não adianta, então estou fazendo essa casa aqui para o meu neto. Não, esquece. Em 20, 30 anos ela vai estar obsoleta, você vai precisar adaptá-la. Então, é esse mundo que nós estamos vivendo. Parece que a gente está comentando isso aqui nos anos 80. Né? A gente já está no século XXI, acelerados, com várias revoluções em andamento, é que às vezes a gente fica olhando para o próprio umbigo, para os problemas que nós estamos vivendo. Nós estamos olhando aí para um mundo em transformação, né, que nos coloca aí numa situação que a evolução ela é inevitável. Ou a gente evolui ou vai ser engolido por outros setores da economia que, como o Fábio disse, vão assumir nosso papel, vão começar a preparar a solução e vão ver na nossa dificuldade e oportunidades. Então, o Brasil tem aí vários méritos, pegando aí até o início, né, do nosso encontro de hoje, que o Sidney colocou aí o hino nacional, resgatando essa questão do valor do brasileiro, né? Então, nos Estados Unidos, a gente viu aí surgirem métodos modernos por conta da colonização, por conta de uma série de questões. Nós estamos fazendo a revolução da construção civil de forma espontânea. Nós estamos percebendo que tem dificuldades e pessoas estão assim vendo nisso oportunidade de crescer profissionalmente, de gerar riqueza, estão partindo para isso de forma espontânea. Então, é um movimento natural. O que eu acredito como o tema agora da tarde foi iniciado aí por educação, a educação faz um pilar fundamental nisso. Nós fomos pioneiros na América Latina em colocar uma pós-graduação de métodos modernos, iniciando aí pelo Light Steel Frame e o Light Wood Frame. Então, já colocando dois sistemas que normalmente não se comunicam no mercado, a gente colocou os dois juntos. Nessa quarta edição, que vai começar agora em outubro, a gente introduziu também o Structural Insulation Panel, que faz parte dessa cadeia produtiva, nos tornando aí alguma coisa inédita no mundo, né? Então, nós, como brasileiros, temos cursos sendo implementados por diversas empresas,
Temos cursos sendo feitos também em pós-graduação. Já temos pessoas formadas. Estamos vendo aí, de forma acelerada agora, o crescimento de inúmeras construtecs voltadas para a construção civil, de olho nos nossos gargalos. Então, eu estou bastante otimista, porque, como eu estou há muitos anos, se eu olhar lá para trás, quando eu comecei, e ver o cenário atual, com uma quantidade tão grande de jovens que estão, né, surgindo aí, interessados em aproveitar a construção civil com um novo olhar, isso só dá para a gente otimismo e certeza para quem faz investimento de que vai ter retorno desse pessoal, porque esse pessoal está querendo realmente ver um país que tem uma construção civil mais moderna. Muito obrigado, Sidney. Muito obrigado, Fábio. Obrigado aí, pessoal, pela atenção de hoje. Então, vamos encerrar mais uma edição do AcamonCast, e no próximo nós vamos falar sobre o pilar executar. Aí a gente vai ver a história de quem já está construindo e em alta performance. Até mais.